Glória ao Senhor. Pode sentar, a igreja, no nome do Senhor. Quero convidar você a abrir a palavra lá em Gênesis. Gênesis capítulo 17. Gênesis 17. Hoje a nossa bispa está em Jacundá. Ela foi realizar o culto lá em Jacundá. E nós estamos aqui para ministrar essa palavra. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de nós. Amém? Que Deus possa falar ao nosso coração. Gênesis capítulo 17. Irmãos, nós vamos hoje, diferente de outros dias, a gente vai ler um pouquinho a mais. Amém? Um pouquinho a mais. Quero ler até aí o versículo 14. Então são 14 versículos. Acompanhe comigo a leitura, amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Ele fala assim: quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus, o Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e você e a sua descendência. Todos os do sexo masculino que estão no meio de você deverão ser circuncidados. Você deve circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e você. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino, nas suas gerações, devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em sua casa e o comprado de qualquer estrangeiro, que quando for da sua linhagem, deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do seu prepúcio deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, Senhor meu Deus, nós oramos ao Senhor e te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito na nossa vida. Muito obrigado, meu Deus, pela sua presença no louvor, pelo toque do teu Espírito na nossa vida. E agora, meu Deus, diante da leitura da tua palavra, que o Senhor possa, meu Deus, levar cativa a nossa mente ao Senhor, e que nós sejamos, ó Deus, ministrados e ensinados por Ti, pelo Teu Espírito Santo, através do entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso a Ele, igreja. Glória a Deus. Pode aplaudir mais forte. Amém. Amém. Um texto um pouco longo, mas é necessário para a gente entender realmente o que estava acontecendo. Abraão, no caso Abrão ainda, com 99 anos, já esperava uma promessa, porque Deus já tinha falado com ele por 2 vezes, capítulo 12, capítulo 15, né? E agora Deus está realmente
cumprindo a sua promessa na vida dele e fazendo uma aliança, fazendo um compromisso com Abraão. Então, nós lemos que com 99 anos ele ainda não tinha nenhum descendente. O filho que ele tinha com uma escrava, Ismael, não era um descendente legítimo. E ele ainda esperava que se cumprisse na vida dele uma promessa do Senhor, feita 25 anos antes. E ele aguardava essa promessa. E nesse dia, quando Deus aparece novamente para ele, ele estabelece uma aliança. E essa aliança agora, de fato, ela é cumprida à medida que ele faz o que foi estabelecido por Deus, que era o corte do prepúcio, aliança feita na carne de cada homem nascido ou comprado que estava debaixo do seu teto. Era a aliança de Deus, estabelecida por Deus. Então, Deus estava fazendo esse pacto, ou um tipo de um contrato com Abraão, e os termos eram simples. Abraão teria que obedecer a Deus e circuncidar todos os machos da sua casa. A parte de Deus seria dar a Abraão herdeiros, propriedades, poder e riqueza. A maior parte dos contratos hoje, elas costumam ter cláusulas iguais, de ambas as partes. A maioria dos contratos que nós fazemos, que nós lemos hoje, ela estabelece cláusulas das duas partes. Mas quando nós entramos para a família de Deus, igreja, nós entramos numa aliança com Deus, a maior parte do contrato cabe ao Senhor fazer, porque é do Senhor que vem a nossa bênção, é do Senhor que vem o nosso sustento, é do Senhor que vem a nossa salvação, é do Senhor que vem a proteção, é do Senhor que vem a vida. E quanto a nós, para Ele, é pouca coisa que nós realizamos para receber tamanho benefício na nossa vida. São poucos os quesitos que Deus pede de nós para estabelecer uma aliança, para nós cumprirmos uma palavra. Para Abraão foi muito simples. Para Abraão ele disse: tão somente me obedeça e circunde todos os machos da sua casa, os nascidos lá e os que você adquirir, comprando eles como escravos. E o restante deixa comigo, que eu vou te abençoar. Amém, igreja? Era mais ou menos nesse termo que essa aliança foi estabelecida com Abraão. E quando nós pesquisamos o que é uma aliança, a aliança, ela tem origem no latim, mais recente, que significa uma relação de proximidade, de união. Fazer uma aliança com alguém é fazer um acordo, um pacto ou uma união. Quando você faz aliança com alguém, você tem essa proximidade, você faz esse pacto com uma pessoa. E qual é o significado de aliança com Deus na Bíblia? Aliança no sentido bíblico refere-se ao pacto entre Deus e os homens. Refere-se à decisão de Deus de salvar a humanidade por meio da sua graça. Você pode dizer amém? Então essa é a aliança que Deus estabelece com os homens. Porque Deus, irmãos, Ele é infinitamente poderoso. E quem somos nós diante dEle? A Bíblia diz: o que é o homem diante do Senhor? O que é o homem diante de Deus? Nós não somos nada. Nós não somos nada diante dEle. Nós somos a criação dEle. Deus gerou dentro dEle todos nós, e nós fomos criados. Mas Deus, Ele quer estabelecer uma aliança de conserto. Porque nós sabemos que o pecado, quando ele entra no mundo por causa de um erro, de uma desobediência do primeiro homem, veio as consequências desse pecado, e esse pecado foi geracional, ele atingiu os nossos dias. E nós precisamos restabelecer a nossa intimidade com Deus. E essa conexão com Deus, ela é restabelecida através de uma aliança, através de um pacto, de um compromisso, que da parte dele nunca é quebrado. Nós, com os nossos erros, com a nossa teimosia, nós é que quebramos as alianças que Deus fez conosco. Nós é que quebramos. Mas vamos entender mais. Uma aliança, ela sempre
exige responsabilidades de ambas as partes. Quando você estabelece uma aliança, ela nunca é feita unilateral. Jamais é feita somente da parte de uma pessoa. Uma aliança estabelecida é feita entre partes. E essas partes, elas assumem, no momento de firmar uma aliança, elas assumem um compromisso. Para nós firmarmos uma aliança, você vai fazer isso, isso e isso. E eu vou fazer isso, isso e isso. Se estabelece as responsabilidades. Amém, igreja? Quando se firma uma aliança, se estabelece as responsabilidades. E nós firmamos aliança com todas as pessoas e instituições. Por exemplo, nós firmamos aliança com amigos. Firmamos ou não? Firmamos. Quando você tem uma amizade próxima, aquele amigo do peito, você tem uma aliança com ele. Você é fiel a essa amizade. Pode acontecer o que for, mas você está ali, do lado dele, para ajudar, para aconselhar, para animá-lo. E contrapartida também, isso é possível. Porque amigos de verdade, eles estão aliançados em amor, em fraternidade, em unidade, para o bem maior de cada um dos dois. Nós também podemos firmar alianças em negócios. Negócios são feitos mediante aliança. Um simples negócio de você contratar alguém para fazer um serviço na sua casa já é uma aliança. Costumo dizer uma palavra do meu pai que eu ouvi quando eu ainda era muito novo. E ele contratando uma pessoa para fazer um serviço de pedreiro lá na nossa casa. E ele conversava com ele, né, e eu ali perto, e depois que esse homem saiu, o pai falou para mim assim: olha, meu filho, todo trabalho combinado não é caro. Por quê, pai? Porque foi combinado. Ele veio aqui, ele deu o preço dele, eu mostrei o serviço, ele deu o preço dele, você pode jogar a contrapartida, e vocês firmam um acordo no final, sim ou não? Então todo combinado não é caro. Vocês já tinham ouvido falar isso? Isso é uma palavra do meu pai, eu nunca esqueci. Todo combinado não é caro. Você pode chegar na sua casa, estabelecer um serviço e o pedreiro cobrar bem mais caro do que o mercado. Mas se você disse sim, você apertou na mão dele, não saiu caro. Pastor, mas foi um absurdo. Mas você não combinou? Então toda aliança, ela gera responsabilidades. Quem entendeu, diga amém. Vamos seguir. Então no negócio a gente faz uma aliança, é um acordo. E ambas as partes têm a sua responsabilidade. No nosso trabalho é uma aliança feita. Eu tenho uma aliança feita com a instituição. Eu sou funcionário público. Então eu tenho uma aliança feita na instituição pública. Qual é a aliança? Eu estou oferecendo o meu serviço de farmacêutico no meio público, na rede pública, e em contrapartida, a prefeitura ela vai ter que me pagar, não é isso? Ela vai ter sua responsabilidade para arcar com o trabalho que eu estou oferecendo. E assim acontece nos demais serviços. Você está empregado, então você tem uma aliança com o seu patrão, ou com a empresa. Você trabalha, você dá o seu melhor, você não falta o seu serviço, você assume as suas responsabilidades, e quando chega no final do mês, a empresa assume a dela, pagando o seu salário, estabelecendo o seu plano de saúde, o seu ticket de alimentação, e aí, por aí vai, dos empregos que nós temos, amém? Então, isso é uma aliança. Nós temos aliança no casamento, aqui ó, o símbolo da aliança do casamento, é a aliança de ouro, na mão esquerda, e essa aliança no casamento traz responsabilidades para o homem, e responsabilidades para a mulher. Dificilmente um casamento dá certo, quando apenas um assume as responsabilidades do casamento, muito difícil, irmãos, porque vai chegar um ponto que a outra parte
que assumiu a responsabilidade, está lutando, batalhando pelo casamento, vai chegar um momento que ela olha para o parceiro não contribui, o parceiro não arca com as suas responsabilidades, vai chegar a gota d'água. Sim ou não? Vai chegar. Então, um casamento ele é estabelecido mediante uma aliança, e essa aliança exige responsabilidades, e elas têm que serem cumpridas. Amém? Então, irmãos, quando nós olhamos na Bíblia, desde Gênesis até Jesus Cristo, até os evangelhos, nós vemos que Deus ele estabelece pelo menos 7 alianças. Eu não vou falar delas aqui, não vou, porque é muita coisa e não cabe para a gente. Mas ele estabelece 7 alianças. A teologia, o estudo, ela define 7 alianças gerais na Bíblia. Eu vou só citar para você. É a aliança adâmica, a aliança noética, com Noé, a aliança abraâmica, feita com Abraão, a aliança palestiniana, a aliança mosaica, a aliança davídica e a nova aliança. São 7 alianças gerais estabelecidas de Deus para o homem na Bíblia. Algumas delas são específicas para a nação de Israel. Trata somente de Deus e o povo dele escolhido desde Abraão. E outras vão tratar não só com a nação de Israel, mas com todas as pessoas da terra. E é essa aliança que eu quero falar com vocês hoje. É a chamada nova aliança. Amém? A nova aliança, ela foi profetizada por Jeremias, cerca de 600 anos antes de Cristo. Jeremias, usado por Deus, ele profetiza e ele fala no seguinte termo. Vou ler para você Jeremias 31. Ele diz assim: eis aí vem dias, não era naquele tempo ainda, viria. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Vou abrir um parêntese. Quando ele fala isso, uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, a princípio, nós pensamos que é outra aliança feita com a nação de Israel. Mas essa aliança, ela se estende. Todos os estudos que vão pegar o que está escrito aqui em Jeremias, vai mostrar que essa aliança não ficou somente na casa de Israel. Essa aliança ela alcançou os gentios à medida que Israel rejeita Cristo na sua vinda. Quando Jesus Cristo veio, Israel rejeitou o Senhor Jesus. E à medida que Israel rejeita o nosso Cristo, essa aliança ela se expande para todos os homens e ela nos alcança nos dias de hoje. Se você crê, dê um forte aplauso a Jesus por isso. Glória a Deus. Então, continuando, versículo 32. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido o seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Esta é a nova aliança que alcançou os nossos dias. Essa aliança, ela se cumpre na vinda de Jesus Cristo. Todos nós sabemos que naquela Páscoa, numa noite de quinta-feira, que seria a última Páscoa que o Senhor Jesus Cristo iria tomar com seus discípulos, ele chama os discípulos, ele pede para eles prepararem aquela Páscoa naquele dia, e quando chega a noite, eles se reúnem naquele lugar, e eles comem a Páscoa naquele dia. E chega um determinado momento,
que Jesus Cristo, ele toma o cálice, registrado aqui pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11, 25, ele fala assim: do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Então, a partir daí, Jesus, ele estabelece a nova aliança, e com ela, a graça da salvação, ela pode alcançar todos os homens. Naquele dia, quando Cristo pega aquele cálice, e ele levanta o cálice e diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. E ele entrega para os seus discípulos, os discípulos tomam daquele vinho, que é o cálice da nova aliança, e a partir de então, acontece que Jesus Cristo chama todos para ir orar. Todos eles vão para o jardim do Getsemane. No jardim do Getsemane, ele deixa os discípulos, chama 3 com ele, mais para frente um pouco, e mais na frente Jesus se dobra de joelhos e começa a orar ao Pai. Por quê, irmãos? Porque estava chegando o momento em que essa nova aliança seria estabelecida de fato. Que momento era esse? O momento em que o sangue de Jesus Cristo, ele seria derramado na cruz. Nós chamamos isso de o sacrifício vicário. E o que é sacrifício vicário? Vicário vem de substituição. Então foi o sacrifício de substituição. Por quê? Porque aquela cruz não era para Jesus. Aquela cruz era para mim e para você. Aquela cruz era para o pecador. Mas a Bíblia diz que Ele se fez pecador no nosso lugar. Ele tomou sobre si as nossas dores, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele tomou sobre si os nossos erros, e através disso, pelo sacrifício vicário, ou seja, pela substituição, Ele foi na cruz, morreu na cruz, no nosso lugar. E naquela cruz, quando Ele entrega a sua vida, ali naquele momento, Ele estabelece o cumprimento da nova aliança, profetizada 600 anos antes, e agora se cumpre na pessoa do nosso Cristo, de Jesus, quando Ele entrega a sua vida por nós. Talvez o diabo pensou que tinha vencido, talvez Satanás pensou que tinha conquistado, que tinha derrotado Jesus Cristo, mas a Bíblia diz que no terceiro dia, Jesus ressuscita para a glória de Deus, e Ele estabelece uma nova criação a partir de então. Que criação é essa? Liberada pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,17, que nós somos uma nova criação. Tudo aquilo que estava para trás, ficou para trás, e eis que tudo se faz novo. Nós somos uma nova criação do Senhor, através de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Cristo, Ele é o primogênito dessa nova aliança. Ele é o primeiro de muitos irmãos que irão fazer o mesmo caminho que Ele fez. E esses irmãos somos eu e você. Dê um forte aplauso por isso, igreja. Glória a Deus. Irmãos, quando Ele estabelece a aliança com Abraão, Ele diz assim para Abraão: olha, Abraão, a tua parte é apenas me obedecer e circuncidar todos os machos da sua casa. Todos eles. Essa é a sua parte. Quando Ele estabelece a nova aliança, Ele também estabelece alguns requisitos. Como eu falei para vocês, toda aliança exige responsabilidades de ambas as partes. Da parte de Deus, o que Ele estabeleceu na nova aliança é restituição, é salvação, amém? É morada eterna, é vida eterna. Ele estabelece na nova aliança um resgate da intimidade com Deus. Mas da nossa parte, irmãos, também exige que nós façamos alguma coisa. E é isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Porque a aliança, ela estabelece, a nova aliança, estabelece pelo menos 4 coisas que nós devemos fazer.
pelo menos 4 coisas. A primeira delas é fé. Meus irmãos, não adianta eu querer falar de Jesus, contar sobre Jesus, pregar o Evangelho do Senhor, se isso não gerar fé no seu coração. Por quê, pastor? Porque você não vai acreditar. Porque a palavra vai entrar no seu ouvido, sair pelo outro e você vai embora. Você não vai dar crédito à palavra. Então a primeira coisa que essa nova aliança ela estabelece é que nós temos que ter fé, nós temos que acreditar nela. A Bíblia diz em Efésios 2:8 o seguinte: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Hoje nós vivemos na graça de Deus, é a graça do Senhor sobre a nossa vida, mas essa graça de Deus na nossa vida exige fé. Nós temos que crer. Ele fala mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Porque a salvação estabelecida pela nova aliança não é por causa das nossas obras, irmãos. Não é porque eu sou bom que eu vou ser merecedor da salvação. A salvação, ela é pela fé. Se você não tem fé no seu coração, e você acha que por ser uma pessoa boa, que você ajuda todo mundo, porque você não bate ninguém, porque você é o melhor esposo, o melhor filho, o melhor pai, não existe ninguém nessa terra melhor do que você. Se você não tiver fé, se você não crer no Senhor, você não tem salvação. Então a salvação ela foi estabelecida mediante a graça pela fé, não pelas obras, para que ninguém bata no peito e diga: eu pelas minhas obras conquistei uma vaguinha no céu. De maneira alguma. Essa vaga no céu foi conquistada por Jesus na cruz, e cabe a você acreditar nisso. Amém? Dê um forte aplauso a Ele por isso, irmãos. Glória a Deus. E o que mais que a aliança exige? A nova aliança exige arrependimento. Eu acredito no Senhor, creio verdadeiramente, mas você se arrependeu de até hoje não seguir a Ele? Porque tem muitas pessoas que eu conheço que acreditam em Jesus, que creem no Senhor, mas você pergunta: pastor, elas são crentes? Não são. Elas seguem Jesus? Não seguem. Elas apenas acreditam nele. E apenas acreditar nele ainda não é o padrão que Deus quer de nós. Nós precisamos de arrependimento. Porque a Bíblia fala em Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Irmãos, até aqui Jesus não tinha pregado ainda. Até aqui Jesus ainda não tinha se manifestado como o Cristo. Foi quando ele foi batizado por João Batista. E a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. Passou 40 dias e 40 noites no jejum. Venceu Satanás na tentação. E quando ele volta à civilização, quando ele volta a estar no meio das pessoas, ele começa a pregar nos seguintes termos: daí por diante diz a palavra do Senhor: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Precisamos de fé, sim, mas precisamos também de arrepender. Arrependo, porque até hoje eu não segui Jesus, mas a partir de hoje eu estarei com Ele. Eu me arrependo do que eu fazia antes, do meu passado terrível, mas hoje, a partir de hoje eu estou com Ele. Existem muitas coisas que mesmo nós, sendo homens e mulheres de boa índole, de bom caráter, boa pessoa, existem muitas coisas que nós temos que falar e pedir a Deus perdão, Senhor, porque eu errei. Existem muitas coisas na nossa vida que nós precisamos pedir perdão. Uma outra coisa que faz parte da nova aliança é a confissão. A Bíblia diz, Romanos capítulo 10, versículo 9:
Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Nesse mesmo versículo nós temos fé e temos confissão. Nesse versículo nós temos fé e confissão, porque nós temos que acreditar e nós temos que liberar uma confissão da nossa boca. Porque ele fala, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Irmãos, não existe, nós temos que entender que quando Jesus Cristo ele está batendo na porta do nosso coração, Ele está perguntando se nós estamos ouvindo a sua voz. E nós temos que abrir essa porta do coração e deixar Ele entrar. E com a nossa boca confessar Jesus Cristo como Senhor, confessar Jesus Cristo como Salvador, confessar Jesus Cristo como nosso Pai, declarar abertamente na sua casa, no seu trabalho, na rua, aonde você estiver, que você o recebeu como Senhor na sua vida. É a confissão. A Bíblia diz em Mateus, olha, Jesus falando, ó, se vocês me confessarem diante dos homens, eu os confessarei diante dos anjos para Deus. Mas se vocês me negarem diante dos homens, eu também os negarei diante do Pai. Quando Pedro toma a palavra, logo após eles terem sido batizados lá em Atos, capítulo 2, e as pessoas achavam que todos aqueles discípulos, cerca de 120, estavam embriagados. Pedro levanta-se, cheio da presença de Deus, do Espírito Santo, e ele prega a palavra naquele dia. E a Bíblia diz que quase 3.000 almas se converteram. E quando ele termina de pregar, algumas pessoas chegaram, e o que nós devemos fazer? E Pedro diz, arrependam-se, e sejam batizados, para que vocês venham receber do refrigério do Senhor. Arrependam-se e sejam batizados. Então nós precisamos entender que precisamos disso. Faz parte da vida do crente. Crer, se arrepender e confessar. E por último, a nova aliança exige vida de santidade. Romanos, aliás, 1 Pedro 1,15, ele diz o seguinte: pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Irmãos, a nova aliança, ela estabelece uma salvação na nossa vida, mas nós precisamos andar segundo uma pessoa salva. Porque seria muito fácil nós apenas confessar o Senhor e continuar as mesmas práticas que Ele mesmo não aprova. Nós precisamos entender que à medida que você faz uma aliança com Deus, você precisa caminhar segundo esta aliança. E esta caminhada, ela exige de você santidade. Santidade na sua casa, santidade na sua família, santidade no seu trabalho, santidade no seu modo de viver, santidade nas suas atitudes, porque é isso que está escrito, 1 Pedro 1,15, pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. A nova aliança exige que nós caminhamos em santidade. Quando o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 7, versículo 1, ele diz: portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto na carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor.
aperfeiçoando a nossa santidade. O que é isso? É uma caminhada com Deus, é uma mudança de atitude, que ela geralmente não acontece do dia para o outro, ela vai acontecendo na nossa vida, você vai aperfeiçoando a santidade de Deus na sua vida. Um exemplo, se você tem uma pessoa que ela é dependente do cigarro, ela aceita Jesus hoje, mas hoje ainda ela vai querer fumar, e amanhã também, e depois de amanhã também, porque essas coisas, irmãos, elas exigem tempo, porque a nossa carne, ela é viciada no pecado. A nossa carne, ela é viciada no pecado. O cigarro foi só um exemplo, mas existem N pecados, você conhece. Pecados na área sexual, pecados do vício, pecados no caráter, na mentira, pecados de todas as formas, e a carne é viciada neles. Se você hoje é uma pessoa muito explosiva, e você fala muito palavrão, mas Deus tocou no seu coração e você aceitou Jesus, amanhã o diabo vem com graça querendo te provar, e você estoura, você xinga. Por quê? Porque é um processo que vai acontecer na sua vida. Você não vai mudar da noite para o dia. Por quê? Porque é um processo de santidade. Você vai caminhar aperfeiçoando essa santidade na sua vida, que foi estabelecida por Deus. E nós vamos moldando o nosso caráter. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes, vou citar o meu exemplo, eu recebi Jesus, já tinha 27 para 28 anos de idade. Então até os meus 27 anos, quem moldava o meu caráter era o sistema desse mundo. Lógico que nós temos princípios familiares, e os princípios familiares falam muito na construção do caráter de cada pessoa. Mas se você tem um filho que você criou no rigor de uma disciplina, falando para ele obedecer os mais velhos, falando para ele ser educado no meio das pessoas, e ele cresce, e esse menino agora começa a andar com certas pessoas, e essas pessoas não tiveram a mesma educação que ele teve, e de repente aquela criança tão bem educada, tão bem criada, começa a distorcer o seu caráter, por causa do meio onde ela está, por causa da influência dos amigos, por causa da influência de alguns programas, alguns sites, por causa da influência de alguns youtubers, e ela começa a modificar o seu modo de ser. Nós precisamos entender que isso não vai mudar da noite para o dia, mas pode mudar. Amém, igreja? Podemos ser transformados ou não? Sim. E como é que nós seremos transformados? Perseverando na doutrina do Senhor, andando na presença de Deus, caminhando dia após dia. E a Bíblia fala de glória em glória, ou seja, de santidade em santidade, aperfeiçoando a santidade de Deus na nossa vida. E vai chegar o momento que a Bíblia fala, até que alcancemos a estatura de um varão perfeito. Quem é esse varão perfeito? É Jesus Cristo. Até que, então, no decorrer da nossa vida de crente, da nossa vida de santidade, todos os dias Deus vai falar conosco, todos os dias seremos ensinados, todos os dias seremos moldados pelo Espírito Santo, até chegarmos à estatura de um varão perfeito. Não importa quantos anos você é de crente, quantos anos você já tem com intimidade com Deus, todos os dias nós precisamos aprender um pouco mais. Todos os dias nós temos que amadurecer mais essa santidade de Deus, que foi estabelecida no novo nascimento. Todos os dias.
A nossa caminhada com o Senhor é mudança todos os dias, é aprendizado todos os dias. E quando chegar no dia, seja na vinda dEle, ou no dia que nós partimos, nós estaremos com Ele, para a glória do Senhor. Dê um forte aplauso por isso. Glória a Deus. Para a gente encerrar, Deus ele estabelece uma aliança com Abraão, e Ele determina os seus termos. Deus estabelece a nova aliança conosco, porque nós vivemos o tempo da graça, da nova aliança, e essa aliança foi estabelecida no Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que todo aquele que crê será salvo. Todo aquele que acredita, todo aquele que tem fé, todo aquele que se arrepende, todo aquele que confessa, será salvo. Queria que você ficasse de pé, para nós orarmos ao Senhor. Aleluia, Deus.